quando chegou na época de escolher, eu fiz um teste vocacional. Eu estudava no Instituto de Educação, que era uma escola que era municipal e estadual, era uma escola experimental em Jundiaí. E era o máximo, escola pública era o máximo na minha época. Na minha também. Nossa, tinha um equipamento esportivo. Eu sou mais velho que você, mas já era espetacular. Um equipamento esportivo, todas as quadras que você possa imaginar, aquele circuito todo do atletismo. A gente aprendia na aula de educação física as regras de todos os esportes. Eu aprendi a fazer o salto triplo, não podia queimar. Então, fica fácil depois, quando você vai transmitir um evento esportivo, você saber do que você está falando, né? Você aprendeu na escola. Ainda mais que você era estudiosa. Eu não era, mas ainda tinha uma noção. Mas eu gostava também, né? Aí, eu sempre fiz esporte e achava que ia ser atleta. E jogava basquete, fui jogar no Divino. A Paula e a Branca, quando eu entrei no time, no Divino, a Paula e a Branca tinham acabado de ir para a Unimep, de Piracicaba. Mas era o time da Paula e da Branca. Claro. E aí a gente foi campeã estadual. Você jogava bem? Eu jogava... eu acho que eu jogava bem. Sim, eu devia jogar bem porque eu era federada. Mas eu tinha 13 anos e essa altura, 1,68 m. Eu era alta. Só que com 14, eu estava na média. Com 15, eu já estava baixinha. Porque Você eu dei esse estirão e fiquei no 1,68 m. Então, as minhas amigas com 1,75 m, 1,78 m, 1,82 m, todas me passaram. Claro. Não dava para eu ser pivô, né? Claro que não. E aí, um dia, num jogo, eu arrebentei meu joelho. Foi numa disputa de bola com a Janete. Com a Janete? Com a Janete, legal, né? Virou uma bola. E aí, assim, depois dessa lesão, eu me lembro de fazer a punção, de tomar infiltração, de jogar, entrar em quadra depois. A gente fazia muita loucura naquela época, mas não dava mais. E eu chorava doída, sentida mesmo, porque se eu não ia ser atleta, o que eu ia fazer? Aí eu fiz um teste vocacional, eu já estava no Divino então, fiz um teste vocacional, era uma escola muito boa, e deu comunicação. Deu jornalismo e afins. Funcionou super. E era um teste que não tinha perguntas muito específicas. A pergunta era assim, eu me lembro só dessa. Se você está viajando, o que você olha? O que você repara quando está viajando? Você olha pela janela e conta os postes? Você fica olhando os outros carros? Ou você fica dentro do carro ouvindo a música ou lendo um livro? Eram coisas muito nada a ver, né? Mas tinha sua lógica. Tinha sua lógica. Então, e eu pensei, eu gosto de tudo. Eu gostava de absolutamente tudo. Eu era apaixonada por química. Gosto de absolutamente tudo, menos matemática. O que eu posso fazer como profissão que englobe todas as outras? O jornalismo. Você tem o jornalismo científico, você tem o jornalismo esportivo, você tem o jornalismo político, econômico. Você pode falar sobre tudo. Jornalista, mas você não sabia exatamente eu tinha 16 anos. Mas aí depois que você começa a fazer jornalismo, entrei na Casper Libero, já era no prédio da Gazeta. A Gazeta já tinha essa pegada mais esportiva. E eu tinha sido atleta há muito pouco tempo. E aí uma coisa foi ligando a outra. E quando eu vi o filho do Osmar, o filho do Osmar me viu na Gazeta fazendo essa propaganda do decodificador e falou, pai, olha essa menina aí no programa do Avalone, não sei o quê. Aí eu fui trabalhar com ele na TV Manchete. Osmar Santos. Não, o Osmar, médico do Corinthians. O doutor Osmar de Oliveira. Doutor Osmar de Oliveira. Que estudou na Casper Libero. Estudou na Casper Libero também. Olha, quem estudou na Casper Libero? O Osmar, o Nascimento, o Tramontina, o Trali, na minha classe. O Bastan. Na tua classe, que legal. Na minha classe, porque eu entrei muito cedo na faculdade, aí me deu um desespero. Uma época, eu falei, chega, sou muito boba para estar fazendo faculdade, sou muito tonta, vou parar, vou ver do que eles estão falando aí.
Aí saí pro mundo. Fui namorar. Eu não tinha nem beijado na boca, eu tava na faculdade. Você não acabou o curso? Todo mundo fumava maconha, todo mundo transava, todo mundo... E eu era aquela santinha. Eu falei assim, meu Deus. Sabe por que eu escolhi a Casper? Porque eu fui visitar a USP, eu entrei na USP também. Fui visitar a USP, não segurei a onda do ambiente universitário. 16 anos é muito novo para escolher. 17 anos é muito novo para você mudar de vida. Mesmo. É outro mundo. Você entra numa faculdade, é outro mundo. Eu não bebo, até hoje eu não bebo. Eu também não. Mas assim, era muita festa e muita bagunça. Aí eu tirei um ano... Eu conseguia conviver com isso aí na boa, mas é que eu tinha mais idade, tinha 22, então, 21, 22 anos. Eu tirei um ano, fui fazer um pouquinho de bagunça, depois eu voltei. Você voltou, acabou o curso. Claro, tem que voltar. Tem que voltar. E aí, quando eu voltei, eu já estava trabalhando. Eu sempre trabalhei, né? Desde os 16, 17, eu já trabalhava. Mas aí, para voltar para a escola, para fazer aula de taquigrafia, já trabalhando, é difícil. Aí Você estava trabalhando já na Gazeta ou não? Nessa época, Tava trabalhando, já estava na Manchete. Quando eu voltei, Estava na Manchete. estava trabalhando já na Manchete. Porque eu parei, eu fiz 2 anos de faculdade, daí eu parei, daí 1 ano, daí eu voltei e fiz mais 2. E terminei com 22, ou seja... Quando eu entrei, mais ou menos quando eu entrei. Terminei a faculdade eu era ainda cedo. Também, né, Mariana? Cá Era entre nada. nós, eu era horrível. Sério? Nossa, você não faz ideia. De repetir de ano, não? Repetir, era da turma do fundão. Era terrível. Imagina, eu sentava na frente, eu adorava sentar na Não, frente. eu Eu não podia sentar na frente porque eu era alta. Eu só fazia Aí não podia bagunça. sentar na frente. Eu falava, meu Deus, eu tenho que ir pro Nossa. fundo. Só ficam os bagunceiros no fundo, ficam conversando. Somos jornalistas antagônicos. Eu não era egoísta, assim. Eu acho bacana porque eu tinha uns amigos que queriam ver a minha prova, eu mostrava pra eles. Ficava todo feliz que alguém queria colar de mim. Eu não era... Eu iria colar Eu não de era você. egoísta, sabe? Daquela gente que fica assim, escondendo as Não, eu nunca fui respostas. bom aluno. Eu sempre digo isso. Não estou dizendo para as pessoas não serem, tá? E Tô não dizendo faz que eu não diferença, fui. né, Flávio? O que faz Então, diferença é o que a gente é. Eu comecei a trabalhar muito cedo, como você, praticando como estagiário e tal, da Gazeta Esportiva, fiz um pouquinho na Folha, um pouquinho no Estadão, fiz um pouquinho de estágio eu cobria férias do Faustão no Estadão. Que demais. Então, e aí você vai aprendendo a vida. Eu trabalhei em feira, ou seja, você vai pegando uma certa vivência, né? E a vivência te ajuda muito também, né? Além de... E aí, muito rapidamente, eu comecei a viajar. E a vivência é o que você leva e que dá o diferencial dentro do seu trabalho. Isso mesmo. Você leva aquilo que você é para aquilo que você faz. E o jeito como você faz vai se conectar com as outras pessoas, ou as outras pessoas vão se conectar com você por causa do seu jeito. Que tem que ter uma pitada de quem você é, do que você já viveu, do que você já experimentou. Cada vez que eu dou uma opinião, por exemplo, dentro do jornal, ou depois do jornal, depois do programa, ou na rede social, se eu resolver me expor e jogar a minha opinião a respeito de um assunto, é porque aquilo ali me afetou de alguma maneira e eu tenho alguma coisa para dizer de experiência pessoal mesmo. Então, Claro. Eu arrisco dizer, Mariana, que se você não tivesse dado essa saída de um ano, esse ano sabático de escola, talvez você não pegasse a maturidade que você teve quando você retornou. eu precisava ver do que eles estavam falando, sabe? Exatamente, é isso mesmo. Precisava ver do que é que eles estavam falando. É isso mesmo.